Senhor, nós declaramos o Teu agir, nós declaramos nessa noite o Teu operar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Senhor, alcançar a cada coração, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, mais e mais, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia. Que coisa boa, irmãos, estarmos na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu santo nome. Hoje, quinta nobre, vamos dar continuidade ao estudo sobre evangelismo. E eu já quero chamar aqui o nosso pastor. Esteja pronto para receber tudo da parte de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia. O grupo de louvor está dispensado por agora. Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bem? Está frio? Diga, vai esquentar. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso ensino, né? Nosso aprendizado, na verdade, porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo mais e mais, amém? E nós estamos, desde o início do mês, aprendendo sobre esse tema maravilhoso, tão necessário para a igreja do Senhor, né? Nós já aprendemos aqui como devemos evangelizar, por que devemos evangelizar, algumas ferramentas para um evangelismo eficaz, mas hoje nós vamos aprender um pouco com quem nós devemos ir. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo no evangelismo. Você se alegra com isso? Aleluia, eu já quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazendo instruções, nos trazendo direções a respeito de como evangelizarmos. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor confirmará aos nossos corações que nós não estamos só, que nós não vamos sozinhos. O Senhor garantiu na sua palavra que Ele enviaria o outro e Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o ajudador, Ele é o consolador. E obrigado, Espírito Santo, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza de que Tu estás conosco. O Senhor está conosco todos os dias, todos os momentos. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, mais importante de aprender, né, como ir, como fazer, é muito importante entendermos que nós temos um parceiro no evangelismo, amém? Diga, eu tenho um ajudador. Aleluia. Então, a partir de hoje, você não vai ter mais desculpa dizer que sozinho não dá, que sozinho você não consegue, porque você não está mais sozinho, amém? O Senhor, Ele enviou o Espírito Santo para que Ele estivesse aqui conosco. O Espírito Santo, Ele não veio para evangelizar sozinho. Ele veio para evangelizar junto com você. Ele é o nosso maior parceiro. Amém? Nessa noite nós vamos ver o papel, a função do Espírito Santo no evangelismo. Então, a partir de hoje, quando você for pregar o evangelho, diga, ai de mim se eu não pregar. Diga de novo, ai de mim se eu não pregar. Você tem que lembrar isso todo dia. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar as boas novas, as boas notícias. Mas, irmãos, nós temos um cooperador e hoje nós vamos aprender aqui que é alguém especial, alguém que é poderoso para nos ajudar nisso. Eu quero que você já abra um texto comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 4. Eu vou ler na NVT. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4.
O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo assim: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Diga, o poder do Espírito Santo é em quem eu devo me afirmar. Amém? O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem eloquente, era um homem que conhecia muita coisa, ele tinha, palavras, como ele diz, persuasivas, mas ele não usou. Ele diz, a minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. Em vez disso, de usar argumentos persuasivos, eu me firmei no poder do Espírito Santo. E aí no verso 5 ele diz, agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu vejo essa instrução para cair por terra argumento de algumas pessoas de dizer, mas eu não sei falar, mas eu não sei falar como você fala, eu não tenho assim tantas palavras, eu não sou eloquente no falar. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo ele tendo, mesmo ele sabendo, ele não usou dessas palavras com o quê? Ele agiu dessa forma, desse modo, para que ninguém se apoiasse em sabedoria humana, mas que se apoiasse no poder de Deus, que está disponível para nós, através da pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o evangelismo, o seu evangelismo, o meu evangelismo, ele pode ser poderoso, quando nós, contamos com a ajuda, com o poder do Espírito Santo. Talvez se você ensaiar, buscar meios, métodos, estratégias de como fazer, você pode até dar certo, mas não há nenhuma garantia nisso. A garantia de que vai funcionar é se você conta com o poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos ver um pouco a respeito do agir, do papel do Espírito Santo no evangelismo. Por que nós devemos considerar o Espírito Santo no evangelismo? Em primeiro lugar, ele é o que dá poder para fazer a obra. Diga, ele que dá o poder. Amém? Jesus disse que eu e você iríamos fazer as mesmas obras que Jesus fazia e algumas maiores ainda. Você crê nisso? Você crê mesmo, irmão? Mas Jesus, ele ensinou os seus discípulos, mas ele disse que não daria para ir de qualquer jeito. Nós já mencionamos esse texto aqui, mas eu vou mencionar novamente hoje, falando sobre o papel do Espírito Santo. E o primeiro ponto é porque é ele que dá o poder para fazer a obra. Está lá em Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Em Atos 1, verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Qual é a finalidade do descer do Espírito Santo sobre nós? Para testemunharmos de Jesus. Amém? Eu gosto até de dizer, você é um TJ. Você é um testemunho de Jesus. Amém? Você está aqui para testemunhar Jesus. Esse é o verdadeiro TJ, como alguns usam esse termo por aí. Nós receberemos o poder do Espírito Santo, nós recebemos para testemunhar de Jesus. Como assim, pastor? Testemunhar de Jesus? É para dizer que Jesus veio, nasceu? Não, você vai agir com poder. Você vai dizer, Cristo está em mim. Jesus está comigo. O poder de Deus opera através de mim. Você crê para agir dessa forma? Então, o batismo no Espírito Santo, o descer do Espírito Santo, é para que nós possamos agir no poder. E o que mais? Ele é o que dá as oportunidades. Diga, o Espírito Santo vai criar oportunidade para me evangelizar. Aleluia! Começa a falar essas coisas, irmãos, confiar no papel do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 29, por enquanto nós vamos rodar um pouco aqui pelo livro de Atos, porque nós vimos muita atuação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. O Espírito Santo, ele atuou na vida de Jesus. Jesus, sendo Jesus, ele precisou do Espírito Santo, porque para ele iniciar o ministério dele, primeiro ele foi batizado no Espírito Santo. Amém?
E aqui em Atos 8, 29, diz: então disse o Espírito a Filipe. Quem foi que falou? O Espírito Santo. Aproxima-te deste carro e acompanha. Veja, o Espírito Santo, ele sabia que aquele homem, ele ia lendo, as Sagradas Escrituras, ele estava querendo entender, e ele sabia que tinha alguém com quem ele podia contar com ele. E o Espírito Santo, além de criar a oportunidade, o capacitou Filipe para que ele pudesse alcançar aquele carro. Amém? E é ele quem cria as oportunidades. Eu já testemunhei aqui, falo novamente. Sabe, irmãos, eu tenho experimentado de oportunidades maravilhosas que eu jamais conseguiria criar uma oportunidade daquela. Mas o Espírito Santo cria oportunidades em momentos inesperados, em momentos que jamais você acharia que ali ia dar para você pregar o Evangelho. Ontem eu saí para ir no açaí, ontem à noite, e eu saí dizendo: Espírito Santo, eu estou indo no açaí comprar algumas coisas, mas eu estou à sua disposição. E no caixa, na hora de passar no caixa, o Espírito Santo criou uma oportunidade para eu pregar o Evangelho para o caixa do açaí. Sabe, irmão, sem esforço, sem muito arrudeio, sem nada, de forma bem simples, eu pude ali pregar o Evangelho com convicção para aquela pessoa. E é assim que ele faz, de forma maravilhosa. Amém? Terceiro ponto, porque e o agir do Espírito Santo no evangelismo. Ele é o que dá coragem. Amém? Glória a Deus. A partir de hoje, nunca mais você vai ter medo de evangelizar. Nunca mais você vai ensaiar, ir até o meio de caminho e voltar. Nunca mais você vai até o lugar e voltar para casa calado. Eu estou falando de mim mesmo, irmão, porque eu já fiz isso. Até que eu entendi que o Espírito Santo estava comigo. Eu não sei você, mas já aconteceu vezes que a palavra veio até aqui. Já aconteceu uma vez da pessoa diz: o que foi que tu veio fazer mesmo aqui? Eu disse: nada. Rapaz, mas eu voltei para casa meio angustiado com aquilo. Como assim nada? Eu saí de casa decretado a ir falar de Jesus para aquela pessoa. Mas hoje eu não volto mais calado, a não ser que o Espírito Santo possa direcionar, porque nós sabemos, já vimos aqui, que o Espírito Santo ele pode impedir de você pregar a determinada pessoa em determinado lugar. Amém? Glória a Deus. Então, é ele que dá a coragem. Lá em Atos, capítulo 4, no versículo de número 31, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, diga intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é ele que nos dá a coragem de momentos, às vezes, em que até somos confrontados, mas vinha aquela intrepidez, aquela ousadia, aquela coragem de você falar de tal ponto das pessoas olharem e dizer: vixe, e é fulano que está falando isso, e você saber que não é você, é o poder do Espírito Santo que está em você. Amém? Glória a Deus. Eu já me vi em situações que eu falei que as pernas tremeram, eu fiquei todo assim meio... Irmãos, eu era tímido, amém? Não sou mais. Com o agir do Espírito Santo, não, porque eu não sou mais tímido, eu sou intrépido. Naquele momento que o Espírito Santo vem, aquela unção vem, e você faz isso de uma forma poderosa. Então, eu creio, irmãos, que nós vamos fazer um evangelismo poderoso. Amém? O nosso ID vai ser, sabe, poderoso. O nosso ID vai ser com bons resultados. Enquanto você estiver indo, você crendo que você não está mais sozinho no seu trabalho, na sua escola, seja lá onde for, você saber que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador e ele está conosco. Vamos ver mais uma ação do Espírito Santo. O papel dele no evangelismo é ele que nos mostra aonde ir. Amém? Como eu falei, ele também pode nos mostrar aonde não ir, mas ele também é o que nos mostra aonde ir. Eu sei que às vezes, quando a gente está bem empolgado mesmo em anunciar o Evangelho, às vezes a gente quer ir a alguns lugares que não é o lugar mais certo, mais correto para a gente ir. Mas o Espírito Santo, ele pode nos direcionar, ou até mesmo em um lugar que alguém já está pronto, como era o caso daquele eunuco, que ele direcionou Filipe para ir lá. Lá em Atos 16, versículo 9 e 10. Atos 16, versículo 9 e 10. Diz assim:
À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? O Espírito Santo não só mostrou aonde devia ir, mas confirmou que eles deveriam ir ali e anunciar o Evangelho. E aí, em Atos 16 ainda, no 6, no 8, diz: e percorrendo a região Frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troado. Então nós vimos aqui tanto o Espírito Santo dizendo aonde deveríamos ir, onde eles deveriam ir e aonde eles não deveriam ir. Sabe, irmãos, e como eu já falei aqui, eu falo novamente, Deus na sua sabedoria, o Espírito Santo também, que é onisciente, ele vai saber em lugares que inclusive pode preservar a minha e a sua vida. E nós não devemos ir àquele lugar, às vezes de uma forma despreparada, tanto no que se diz respeito à vida física, como também à vida espiritual. Amém? Existem lugares que às vezes nós ainda não estamos preparados para um confronto, para ir àquele lugar, e de repente você pode voltar de lá de uma forma um pouco complicada. E ela está aqui presente, eu acredito que não há problema em falar. Eu lembro que a Natália queria uma vez ir evangelizar nos presídios. E naquela empolgação ali, eu creio que o nosso pastor, inspirado pelo Espírito Santo, instruído, ele disse não para nós. E para a gente poderia ser assim, dizer: rapaz, como assim? A gente quer ir no presídio, e evangelizar. Mas eu sei que na sabedoria, no conhecimento, na experiência que ele já tinha, inclusive o pastor Sérgio, que já teve muita experiência em evangelizar nos presídios, ele disse não naquele momento. E eu acredito que ela recebeu uma confirmação do Espírito Santo, porque senão ela teria se estressado, que absurdo, eu queria evangelizar e fui impedido. Mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós não devemos ir a um determinado lugar por um tempo, depois possa ser que ele envie. E uma das coisas que eu quero aproveitar aqui para deixar claro para vocês, irmãos, que de repente vocês não se sintam menor do que ninguém numa situação dessa. Eu não sei se você já ouviu muito na internet as pessoas às vezes dizer: isso aqui é um missionário, isso aqui é um evangelista, isso aqui é um pastor, porque ele faz um determinado trabalho num determinado lugar. Mas quantos aqui creem na unção do Senhor? E tem unções específicas, irmãos. Eu já assisti muito um vídeo mesmo de um pastor, ele se diz pastor, mas eu acredito que ele é um evangelista. É um chamado evangelista que ele tem. Sabe, irmãos, ele entra nos lugares mais tenebrosos que você imagina. Ele entra mesmo no lugar do tráfico, nas bocas de fumo. Ele já resgatou pessoas da mão de outro que estava para morrer, com a arma na cabeça. Ele diz: ei, quanto é que é a vida dele? Quanto é a dívida dele? É tanto, eu pago, me dê ele para mim. E ele levar. Agora, há uma unção sobre a vida dele. Agora, se alguém sem a mesma unção inventar de entrar lá, primeiro provavelmente vai tomar logo de cara talvez um tiro. Ter a vida dele levada, ceifada ali. Então a gente precisa entender a direção do Espírito Santo. E ele, quem sabe todas as coisas, ele pode nos conduzir a um lugar e impedir de irmos a outro. Amém? Glória a Deus por isso. Você se alegra com a pessoa do Espírito Santo? Aleluia! E a quinta ação, ou o papel do Espírito Santo no evangelismo, que nós vamos ver essa noite. Porque é ele que quebra as barreiras. Eu não vou ler o texto, mas você pode ler lá em Atos capítulo 10. Quem já leu, já conhece Atos capítulo 10 aqui. É a história, de um centurião romano, que ele tem uma visão, um anjo aparece para ele, para que ele mande chamar Pedro. E também, Pedro tem uma visão para que ele, vá àquele lugar. E aí, o papel do Espírito Santo aqui, ele trabalhou exatamente quebrando barreiras. Qual era a barreira? Entre judeus e gentio. Havia uma barreira, porque o judeu, ele não se misturava com os gentios, ele não falava com os gentios.
E aí o Espírito Santo quebrou uma barreira, porque naquela visão que Pedro teve, né, o Espírito Santo deixou bem claro para ele, e ele entendeu, e ele foi, e ele não foi sozinho, inclusive ele convidou outros judeus para ir, e quando ele estava lá, o que eu me maravilho é, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, não precisou nem de apelo. Eu estou crendo para esse tempo, irmãos, de enquanto você falar, o poder do Espírito Santo cair sobre todos. E a palavra diz que o Espírito Santo caiu sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles disseram, oxente, estou falando aqui no nordestino, oxente, né? Se Deus não impediu aquilo que nós recebemos para eles, então o negócio está liberado. Então ali foi quebrado barreiras foram quebradas. Eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo quebrando barreiras para mim e para você, ao sairmos para evangelizar. Amém? Aqui era uma barreira entre gentil e judeu, mas de repente pode ser uma barreira na sua família, de repente pode ser uma barreira no seu emprego, de repente pode ser uma barreira, sabe, entre marido e mulher, não sei, seja lá onde for, mas eu creio no poder de Deus, do Espírito Santo, para derrubar essas barreiras, derrubar essas muralhas, para que você possa evangelizar de uma forma eficiente. E às vezes vai ser barreira no coração mesmo de pessoas, amém? Que inclusive, nós vamos ver aqui, o próximo agir do Espírito Santo no evangelismo é preparar os corações. É Ele que prepara os corações. Diga, é o Espírito Santo que prepara. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos ver lá em Atos 16, 14. Em Atos 16, 14, diz assim, certa mulher chamada Lídia. E aí, continuando a dizer, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Você sabe que aqui esse coração está falando do Espírito, amém? Não foi Deus abrir o coração, o músculo do coração, mas foi Deus, foi o Espírito Santo que preparou o coração. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas é maravilhoso você encontrar pessoas com corações já abertos para receber a palavra do Senhor. Vamos ficar atento ao Espírito Santo, como nós já aprendemos, é Ele que nos dá uma direção aonde nós devemos ir, para que nós possamos ir a pessoas que já estão com o coração aberto para receber. Aleluia! Sabe o que é isso? Ganhar tempo. Sabe o que é isso? Não se desgastar. Porque às vezes, eu não sei você, mas eu já sofri com isso. De você pregar o evangelho para a pessoa, pode acontecer. Mas eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai evitar bastante isso. Porque às vezes a vontade que a gente dá é de sair, né? Pregando, falando para todo mundo, parando todo mundo na rua. Mas não, irmãos, o Espírito Santo vai nos levar a pessoas que já estão com o coração pronto, um coração afofado, arado, para vocês lançar a semente e a semente germinar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver também outro papel do Espírito Santo. É Ele que guia o evangelista em toda a verdade. João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo número 13. A palavra do Senhor diz assim, o próprio Senhor Jesus, quando Ele estava prometendo o Espírito Santo, Ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Amém? Nós falamos do Espírito Santo guiar aí a um lugar, mas também o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho. Guiar a toda a verdade, nos guiar de uma forma que você faz, que você fala, né, de uma forma eficiente para que as pessoas possam entender. E também naquilo que nós já mencionamos aqui, que muitas vezes nós podemos ser confrontados por alguém e o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade que você precisa falar naquela hora, naquele momento. Você se alegra de ter o Espírito Santo ao seu dispor nessa obra tão maravilhosa? Amém? Glória a Deus. E também é Ele que ensina toda a verdade. Ele guia a toda a verdade, mas Ele também ensina toda a verdade. Sabia que nós precisamos estar pronto, conhecendo a verdade, para que nós possamos anunciar? No mesmo capítulo 16, do versículo 13, e ele diz assim,
Continuando, ele diz, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele dirá tudo o que tiver ouvido de quem? De Jesus. E vos anunciará. João 16, 13. Que eu voltei para cá, para João 16, 13 agora. E ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Tem uma versão que diz, e ele nos anunciará as coisas que estão para acontecer. Você gostaria de ter revelação de algo que está para acontecer? E você ser anunciado, receber informações precisas antes de que alguém receba? E nisso daqui, inclusive, irmãos, eu creio no poder do Espírito Santo, inclusive para dizer e anunciar a mim e a você as coisas que estão para acontecer, inclusive naquele momento, na hora que você está evangelizando. Você ter discernimento de espírito, para estar diante de uma pessoa e dizer, olha fulano, deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo está me revelando aqui isso e isso e mais isso e mais isso. E você falar isso com convicção. Outro também é o Espírito Santo dizer, já está pronto, pode fazer o apelo que aí já está pronto para colher. Ele anunciar coisas que estão para acontecer. Amém? Glória a Deus. Então é Ele que nos ensina a toda verdade. Lá em 1 João, no capítulo 2, se você puder ir para lá, eu quero que você considere também esse outro texto que nós vamos ler. Em 1 João, capítulo 2, versículo de número 17. O mesmo João que escreveu o Evangelho, aqui na sua carta, ele vai dizer assim. Quanto a vós outros, todos acharam? 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Amém? Glória a Deus. E aqui o apóstolo João está falando, quanto a vós outros, a unção que deles recebeste. Quem aqui recebeu a unção do Senhor? Amém? Você precisa crer que você é um ungido do Senhor. Você precisa crer que a unção está sobre você. E a unção é o poder do Espírito Santo. E ele diz aqui que aqueles que receberam a unção do Espírito Santo não precisam que outros vos ensinem. E aqui, irmãos, não está dizendo a respeito de nós estarmos aqui num culto de ensino, não. Mas a respeito das verdades que você precisa, o Espírito Santo, a unção, ele é a pessoa mais eficiente, mais certeira para nos ensinar as coisas que nós precisamos. Amém? Ele diz, e é verdadeira e não é falsa. Ele diz que a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Você crê? Diga, a unção vai me ensinar a respeito de todas as coisas. Irmão, você crê nisso? Eu tenho me apegado a essa unção. Deixa eu te dizer, irmãos, eu me converti e eu não era alguém de prática de leitura de Bíblia. E eu precisei, eu disse, eu preciso. E principalmente depois que eu entendi que eu tinha um chamado. Eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito de receber da vida de uma outra pessoa, amo as revelações que chegam, é um negócio já pronto, né? Que é quando alguém te entrega uma revelação, já vem prontinho ali. Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu me maravilho ao receber revelações do Espírito Santo. Sabe que parece que quando você entra na Bíblia, ou a Bíblia lhe abraça, sei lá como é, alguma coisa desse tipo. Alguém já viveu essa situação? Você está lendo um texto, você já leu aquele texto 500 vezes, mas de repente parece que você entra, parece que você mergulha e abre um monte de leque assim que você diz, uau! O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A unção do Santo sobre nós, ela é maravilhosa. E nós devemos crer nessa unção, irmãos, para que nós possamos
sabe ter convicção, revelação e saber entender todas as coisas, aprender sobre todas as coisas. Eu sei, irmãos, que tem textos, às vezes, na Bíblia, por exemplo, que são textos difíceis de interpretar. São textos difíceis de você, ter uma compreensão. Mas o Espírito Santo está ali. Não abandone, não. Você pode até pôr de lado por um lado, mas Espírito Santo, eu quero voltar a isso daqui. Eu tenho muitas anotações que diz voltar aqui depois com o Espírito Santo. Porque às vezes eu estou lendo ali meio avexado mesmo. Mas depois eu digo, Espírito Santo, eu quero sentar com o Senhor aqui, para nós juntos, eu quero que o Senhor me revele. Quantos aqui creem que Ele não quer esconder nada de nós? Ele quer revelar, irmãos. E aí, como eu falei, eu acho maravilhoso. Aí, de repente, eu estou lendo um livro de alguém que eu não conheço, aí o camarada está lá trazendo a mesma revelação. Mas antes você já teve do Espírito. Aí, o que é isso? Você celebra, você se alegra. Uau, o Espírito Santo revelou para mim, para o irmão ali. É como na pregação, você já tem a revelação, aí o irmão vem aqui pregar e você diz, uau, confirmando também com o irmão ali aquilo que eu já tive. Porque quando 1, 2, 3 ou mais recebe a mesma revelação e é compartilhada, reforça. Amém? Tem coisas que o Espírito Santo revela que você fica assim, meu Deus, que é isso? Não sei você, mas muitas vezes você fica com temor de falar, sim ou não? Porque você diz, e agora, Espírito Santo? Mas eu fico olhando com esses homens de Deus que tiveram convicção de falar coisas que ninguém falou a ele. Quem escreveu a Bíblia? Diga, um homem como eu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Agora imagina, o camarada recebeu a inspiração e botar aqui, escrever. Mas outros foram ler o que eles escreveram e aí foram juntando. Diz, não. E foi testificado pelo Espírito Santo. É por isso que Tiago diz, Paulo escrevendo a Timóteo diz, toda palavra é inspirada por Deus. Amém? Toda o que foi escrito aqui, ela foi inspirada por Deus. Irmãos, às vezes, como diz Paulo, muitas vezes eu gostaria de falar, mas eu fico cauteloso e fico ainda orando ao Senhor, orando ao Espírito Santo e vou buscar. E quando eu vejo outras revelações, eu tenho me maravilhado muito com os livros do Rick Renner, porque ele traz umas revelações mesmo assim que, uau, quem já leu os livros dele, porque o cara esmiúma, você vai lá e estuda, e ele tem muita revelação do Espírito, e eu me maravilho com aquilo, amém? Então você que tem a unção, irmãos, considere isso. Eu creio nesses dias você considerando a unção do Espírito Santo. É por isso que nós temos falado muito aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos desprezar a pessoa do Espírito Santo. Queria que você lembrasse, ele está sentado aí ao seu lado. Ele está aí com você, lendo a sua Bíblia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver mais? E o que mais o Espírito Santo faz? Aqui vem agora o papel poderoso do Espírito Santo, junto conosco no evangelismo. É Ele quem convence o homem do pecado. Oh, glória a Deus! Diga obrigado, Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando eu vi isso aqui, eu me maravilhei, porque não sou eu o responsável por convencer. Você já imaginou o que era que ia dar no final se fosse você que tivesse que convencer? Se converte, miserável. E até alguém que dá vontade de você fazer empurrar a goela abaixo, né? Mas graças a Deus eu me alegrei, eu celebrei que a minha função é pregar. Diga, a minha parte é pregar. Oh, aleluia. E o resto é com o Espírito Santo. É Ele quem convence. João 16, do versículo 8 ao versículo 11. O Senhor disse assim, quando Ele vier, Espírito Santo já veio? Aleluia! Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nós temos um parceiro, um ajudador poderoso, maravilhoso no evangelismo. Você prega
e ele convence. Você prega e ele convence. Convence de quê? Você viu que ele veio para convencer de 3 coisas: do pecado, da justiça, do juízo. Irmãos, o Espírito Santo vai convencer a todos que você pregar. Eu vou dizer de novo. O Espírito Santo vai convencer a todos que você pregar. Pastor, e todos vão se salvar? Não. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem você pregar, o Espírito Santo vai convencer que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender, que Jesus já pagou o preço por todos os pecados, mas que o príncipe desse mundo já está julgado. Mas se ele não aceitar, a ira de Deus continua sobre ele. E naquele dia ele vai saber, ele vai estar convencido. Eu ouvi, Orlando para mim, o Espírito Santo me convenceu que eu estava errado, mas eu não quis. Todos vão ser convencidos. Você crê que o papel do Espírito Santo não vai falhar? A Bíblia está dizendo, irmão, ele vai convencer a todos. O nosso papel é pregar, e o Espírito Santo vai convencer. Ninguém vai ficar enganado. Ei, todos que você já pregou, Jesus, ele não vai ficar enganado. Amém? Você precisa trazer isso para o seu coração, ficar em paz com isso. Porque às vezes a gente sofre, sim ou não? Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa, você é responsável por guardar a sua salvação. Mas você não é responsável por alguém que não quis a salvação. Amém? Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seja lá quem for. Nosso papel é pregar e o Espírito Santo de convencer. Se a pessoa quiser, ela será salva. Se não, ela está consciente. Eu gosto de falar isso, irmãos. Não é Deus que vai mandar ninguém para o inferno. São as pessoas que vão escolher ir para lá. Pastor, alguém porque o Espírito Santo vai falar. Vai convencer. Nós vamos pregar e o Espírito Santo vai convencer. Mas eu creio que a maioria vão ser convencidos de que eles são pecadores e precisam de Jesus. Amém? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E o que mais? Que o Espírito Santo vai fazer no papel do evangelismo? Ele é o que revela as coisas futuras. Nós já lemos, em João 16:13, que ele é o que revela as coisas futuras. E também nesse papel de convencer, ele vai convencer, irmãos. Quando você prega, a mensagem tem que ser completa. Diga, a mensagem tem que ser completa. Pastor, como é a mensagem completa? Você tem que falar de arrependimento de obra morta até juízo eterno. E o Espírito Santo vai revelar para essas pessoas as coisas futuras. Sabe aquele que você pregou, ele disse, conversa, balela. Quer dizer que tem um novo céu? Quer dizer que tem um inferno? E nada, está acreditando nisso? O Espírito Santo vai convencer ele. O Espírito Santo vai convencer ele das coisas futuras. Amém? Você leu lá que Jesus disse? Você crê que Jesus falou a verdade? Vai convencer de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a nossa mensagem ela precisa ser completa. Você não vai pregar só Deus é amor, que ele quer. Não, Deus é amor, mas se você não quiser o amor de Deus, tem um juízo dele para você que não quer. Você prega, aí, não, quero não, beleza, tchau. Deixa com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E também é ele que revela Cristo. João 16:14, quando ele diz, ele me glorificará. Porque há de receber o que é meu e vou de anunciar. Então o papel do Espírito Santo, ele diz, quando ele vier, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de mim. Então tudo que o Espírito Santo tem para fazer, para mim, para você e para aqueles que nós vamos evangelizar, é falar de Jesus. Amém? Revelar Jesus. Através de nós, através do poder que está conosco, para que a gente possa manifestar o poder de Deus, mas também vai revelar Jesus para essas pessoas, inclusive em uma das ações que você fizer, através do poder do Espírito Santo, a pessoa diz, rapaz, eu vejo Jesus nisso aí. Quem lembra aqui de Nicodemos? Ele disse, Jesus, mestre, percebe que tu é filho de Deus, porque fazer as coisas que tu faz só pode vir de Deus.
Você crê que você pode ouvir isso também? Rapaz, creio que tu é um filho de Deus mesmo. Eu creio que você tem o poder do Espírito Santo. Eu creio que você tem Cristo. Você tem a unção. Porque fazer essas coisas só pode vir de Deus. Amém? E é Ele quem vai revelar. Nós vamos ver o que mais que Ele vai fazer de ação poderosa no evangelismo. Para aquele que Ele convencer, agora vem o outro papel do Espírito Santo. É Ele que, juntamente com a palavra, vai regenerar o pecador. Aleluia! Você já pode imaginar muitas pessoas regeneradas? Você já pode ver muitos que estão destruídos serem regenerados por completo pelo poder do Espírito Santo? Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Você está aprendendo? O Espírito Santo está acrescentando algo às nossas vidas, irmãos. Lá em Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Oh, aleluia! Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Ainda lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22 e 23, o apóstolo Pedro dizendo assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra e o Espírito foi que nos lavou e nos regenerou. Você foi regenerado? Aleluia! Então, esse foi o papel do Espírito Santo. Você foi alcançado, você foi, convencido pelo Espírito Santo, aceitou, entregou a sua vida para Jesus. E agora? Aí Ele agora vem e regenera você, faz de você uma nova criatura. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, que nós somos uma nova criatura, feito em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E para encerrarmos nessa noite, essa daqui também ele é muito importante. É muito importante e eu quero mencionar mesmo isso aqui com você nessa noite. Não sei se todos aqui já fizeram, mas para mim foi uma inquietação no meu coração. Sabe por quê? No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, meus cabelos continuaram os mesmos, meus braços, meu corpo continuou o mesmo. Eu continuei fazendo um bocado de coisa que era de comum eu fazer. E aí, de repente, eu não sei você, mas eu fiz essa pergunta: Senhor, como assim eu sou salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo? É mais um papel do Espírito Santo no evangelismo. É Ele, diga, é Ele que testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Amém? Essa referência a gente pode encontrar em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E sabe, irmãos, isso aqui é poderoso porque pode quem quiser duvidar agora. Pode quem quiser duvidar. E mais uma vez, é isso aqui também, aonde o Espírito te guia a toda a verdade. Quem tem convicção de que é salvo aqui? Levante sua mão aí. Quem tem convicção da salvação? Por que você tem essa convicção? Quem foi que falou para você? Quem foi que disse para você que você é salvo? Quem testificou isso para você? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Foi o seu pastor? Foi a sua irmã? Quem foi que testificou isso para você? Você precisa ter essa convicção que é o Espírito Santo que testifica com o seu espírito que agora você é um filho de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, você já percebeu que tem muita gente que fala que é filho de Deus? Mas se você perguntar 1, 2, 3 vezes, a confissão dele muda. A depender da entonação, se você dizer, você tem certeza disso?
Me prove porque você é filho de Deus. Ele não tem. Por quê? Porque ainda não recebeu a testificação. Mas aquele que o Espírito Santo já testificou, pode chover canivete, pode o sangue dar na canela. Ninguém vai tirar a convicção de que você é filho de Deus. Lene, você tem dúvida que é filha de seu José? Não. E de Deus? Se alguém tentar se convencer de que você não é filha de seu José, se cansar, e filha de Deus, glória a Deus. Mas de seu José, é a palavra apenas dele, e se possível fosse um exame de DNA. Diga, eu tenho um DNA celestial. O Espírito Santo me entregou o exame. Digo, o Espírito Santo me entregou o resultado do exame de paternidade. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, isso foi o que me maravilhou. Eu agora tenho um DNA de Deus. Eu sou filho de Deus. É Ele que testifica. Lá em 1 João 3, versículo número 24, diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Pelo quê? Pelo Espírito que nos deu. Ele nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito Santo em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo, ele me trouxe uma outra revelação, que está também em 3 João, que ele diz que sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Eu disse, Senhor, como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Como é que eu tenho a certeza da salvação agora? E o Senhor me levou para essa palavra. O Espírito Santo me revelou, me lembrou desses textos. Mas o primeiro texto que ele me levou foi para esse. Em 3 João, se eu não me engano, é 4,19. Eu nem abri ele aqui. Mas se eu não me engano, é essa referência. Mas ele diz, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. A capacidade de amar, irmãos, é uma testificação de que agora o Espírito Santo habita em você. É uma testificação de que agora você é uma nova criatura. É uma testificação de que agora você habita nele e ele habita em você. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vimos aqui e aprendemos um pouco, sobre a pessoa do Espírito Santo no papel do evangelismo. E ainda em 1 João 5, 8 até o 11, diz assim: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Diga, o testemunho de Deus é maior. Era isso que eu estava perguntando para a Lene. Ela tem uma convicção de que ela é filha do seu José. Mas o testemunho de Deus é maior do que o do seu José. Amém? O testemunho dos homens ou de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Recebemos essa palavra poderosa aqui, domingo, através da vida do Senhor Fernando, falando sobre o testemunho que nós temos, a vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus, irmãos.
então o papel do Espírito Santo ele é poderoso. Sabe, irmãos, eu tenho me questionado, eu tenho perguntado um pouco mesmo sobre isso, sobre pessoas que nem sequer consideram uma pessoa do Espírito Santo. Você consegue imaginar, diante de tantos textos que nós vimos aqui hoje, o papel do Espírito Santo na ação do evangelismo? Primeiro, como é que alguém sabe que é filho de Deus se não conhece o Espírito Santo? Não é interessante questionar isso? Se as pessoas não consideram o papel do Espírito Santo, como eles têm certeza de que são filhos de Deus? Se é o Espírito Santo quem convence, como essas pessoas foram convencidas? Se é o Espírito Santo que regenera, como essas pessoas foram regeneradas, se elas não consideram o Espírito Santo? Porque primeiro precisamos crer na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós vimos aqui, nós tivemos um estudo aqui a respeito da ação da Trindade, desde o princípio até o fim. E nós sabemos que o Pai enviou seu Filho, e o seu Filho voltou e enviou o Espírito Santo para dar continuidade naquilo que ele começou. Inclusive ele diz, fiel é aquele que começou, ele há de aperfeiçoar a boa obra que começou na minha e na sua vida, irmãos. Nosso espírito foi regenerado e hoje nós somos aperfeiçoados pela renovação da nossa mente, o Espírito Santo nos dando entendimento, trazendo revelação de que nós somos em Cristo Jesus. Mas nós não podemos, em maneira alguma, em momento algum, desconsiderar a pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos convence, é Ele quem testifica comigo e com você. Ei, sabe por que Jesus não pestanejou, porque Jesus não duvidou lá no deserto? Porque o diabo colocou em xeque a identidade dele. Se tu és o Filho, mas o Espírito Santo estava lá testificando, tu és o Filho. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e houve uma voz, tu és o meu Filho amado. Sabe, irmãos, nessa noite aqui de aprendendo sobre evangelismo, eu quero pelo menos que você tenha essa convicção de que você possa ouvir o Espírito Santo, de que ele possa testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. Que na hora que o diabo lançar uma dúvida no seu coração, trazer, lançar uma seta, um dardo inflamado, trazendo uma dúvida, ei, não deixe essa dúvida permanecer. Ouça o Espírito Santo. Sabe que ele é chefe para fazer isso, sabe quando? Quando você dá uma vacilada, quando você falha, quando você erra. Ele começa logo a trazer acusações para você. Mas se você considerar a pessoa do Espírito Santo, ele vai tanto regenerar aquela área que você fraquejou, como vai testificar com o seu Espírito de que o Pai não te deserdou. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então, irmãos, considerando isso, eu volto lá com Paulo dizendo que nós não vamos agir com palavras persuasivas, mas no poder de Deus. O nosso evangelismo, a nossa pregação consiste em agir no poder, contar com agir e o poder do Espírito Santo. E eu quero lembrar você aqui nessa noite que muitas vezes o poder vai ser silencioso. Obrigado pelos amém. Eu vou dizer, muitas das vezes o poder vai ser silencioso. Porque a gente acha que o poder tem que fazer barulho. Muitas vezes a gente acha que o poder tem que fazer um alarde. E muitas das vezes o Espírito Santo vai agir de forma bem silenciosa. Aleluia. Inclusive no convencer. Aleluia. Eu fui convencido pelo Espírito Santo. Pessoas tentaram me convencer, mas elas não tinham capacidade para convencer. Mas ele teve. O Espírito Santo me convenceu, irmãos, dentro de um ônibus, de que um segundo a mais, eu não tinha nenhuma garantia que se eu morresse, eu poderia escapar daquilo. Na verdade, ele me convenceu sobre isso, que eu não tinha certeza de quanto a minha vida aqui duraria. E que se eu morresse sem Jesus, eu ia direto para o inferno. Eu estava ontem lembrando, foi antes de ontem em casa, nós estávamos nos lembrando que eu tive já essa experiência, não sei você, mas já tive uma experiência de morte.
E naquele dia eu me lembro claramente, eu tenho isso gravado fortemente na minha mente. Naquele dia eu sabia que se eu morresse, eu ia parar no inferno. Eu estava no campo e o cavalo caiu comigo, aquele cavalo passou por cima do meu tórax, e eu fiquei ali no chão entre a vida e a morte. E era como se de fato eu fosse afundando, era como se de fato eu estava caindo mesmo no mundo de trevas, sabe, de um lugar que não tinha volta, mas naquele momento eu clamei o nome do Senhor. E Ele me deu a oportunidade de eu me levantar dali, e daí em diante o Senhor começou a me conduzir, e graças a Deus, graças ao Espírito Santo, Ele me convenceu de que eu não poderia garantir nada sem Ele. Eu estava convencido naquele dia, irmãos. Eu estava convencido que se eu morresse daquele jeito, eu ia parar no inferno. Mas eu me lembro de um outro acidente que eu sofri, e naquele dia eu estava em paz. Um outro dia eu sofri um acidente lá em Juazeiro, eu caído ali no chão, e as pessoas que se envolveram no acidente, que inclusive me atropelaram, sendo instrumento do cão naquele dia, eles estavam preocupados, tudo bem com o senhor, não sei o que, mamãe, e eu ali no embate, o diabo lançando setas inflamadas na minha mente, e eu ali no chão, mas estava bem. A paz de Deus, que excede todo entendimento, estava guardando a minha mente e o meu coração. Aleluia. E ali naquele dia eu tinha convicção, não estava preocupado mais com essa vida terrena. Primeiro, o Espírito Santo me lembrou, você está já num propósito. E as únicas pessoas que podem impedir de você cumprir o propósito aqui é se Jesus voltar ou se você desistir. E naquela hora eu disse, diabo, você não é páreo para você interromper a minha vida aqui agora não. Eu vou viver os dias que o Senhor já estabeleceu para mim. Eu vou cumprir o meu propósito ali. Mas, irmão, naquele momento eu estava convicto, eu estava convencido de que se eu morresse ali, eu já sabia para onde eu ia. Tem coisa melhor do que isso? Aleluia. Tem não, irmãos. E aí é isso que precisa. E sabe, com base nisso que eu sempre falo, eu costumo falar, eu não tenho mais medo da morte. Isso o Espírito Santo me convenceu de quem hoje eu sou, do que eu tenho, do que eu posso em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi uma instrução hoje. Nós vamos nos preparar para anunciar o Evangelho. Porque Jesus, ele falou, né, no início do seu ministério, ele lendo o profeta Isaías, e ele encerrou naquele dia o livro, ele entregou o livro ao dirigente dizendo que ele estava ali, o Espírito Santo estava sobre ele para apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga, Deus ainda está aceitando. Amém, irmãos? Nós precisamos crer que os céus ainda estão abertos, Deus ainda está aceitando, nós estamos ainda no tempo, no ano aceitável do Senhor, e nós devemos apregoar o Evangelho da salvação. Nós temos a unção para pregar o Evangelho, e para encerrar nessa noite, o Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele abordou, né, aqueles discípulos, convidando eles para acompanhar, para seguir ele no chamado. E eu me maravilho porque ele começou andando pela beira da praia, né? E ele encontrou primeiro ali Pedro e André, aqueles dois irmãos pescadores que estavam pescando, e ele disse, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Amém? E é o que está escrito lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18, se você quiser ler. E ele diz, sigam e eu farei pescadores de homens. E uma outra coisa, ele seguiu mais adiante, no versículo 21, esses aqui a Bíblia diz que eles estavam lançando as redes. Mas lá no 21 a palavra diz que, pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu, e Jesus o chamou. Eu quero mesmo encerrar essas duas coisas aqui interessantes, porque a Bíblia diz que eles estavam lançando as redes, e outros estavam consertando as redes. Nós precisamos, irmãos, não só lançar as redes, mas nós precisamos também consertar as redes. Tratando num contexto do evangelismo, é comum a gente falar sobre, fazer essa analogia com o lançar da rede. Foi a mesma coisa que Jesus falou com aqueles discípulos naquele dia, com aqueles pescadores. Diz, sigam-me, acompanhem-me, que agora eu vou fazer de vocês
pescadores de homens. E nós sabemos que, inclusive, Pedro, diante de uma pesca, de uma noite de pesca, ele não conseguiu pescar nada no jeito dele. Ele era um pescador profissional, fazendo do jeito dele, fazendo nas instruções que ele tinha, ele não conseguiu. Mas quando Jesus disse, lança sua rede em determinado lugar, a Bíblia chama aquilo de a grande pesca. E sabe, irmãos, trazendo isso para o contexto do evangelismo, eu creio nesses dias o Senhor nos dando direção, instrução, o Espírito Santo nos dando instruções para que nós possamos fazer grandes pescas. Amém? Amém, igreja? Nós fazer grandes pescas, mas também eu sei que nesses dias nós estamos aprendendo sobre evangelismo, e isso aqui o Senhor me falou, nós estamos consertando as redes, porque uma rede furada, você lança no lugar que tem peixe, mas quando sabe que a rede furada, os peixes escapolam daquela rede. Sabe, irmãos, e eu estudando, meditando, eu fui buscar um pouco, entender algumas coisas sobre cuidados mesmo com redes de pesca. E eu quero fechar esse ensinamento nessa noite, trazendo uma instrução para nós, no que se diz respeito ao evangelismo. E eu fui buscar mesmo num site, diz assim, as redes de pesca são ferramentas cruciais na aquicultura, a ciência que estuda técnica de cultivo. Não só de peixes, mas também de crustáceos e moluscos, algas e outros organismos que vivem em ambientes aquáticos. A qualidade das redes pode influenciar muito na produtividade. O material em bom estado garante melhor manuseio, facilitando o dia a dia do trabalhador. A vida útil de uma rede de pesca pode chegar a 8 anos, se bem cuidada. Assegura o sucesso, e isso assegura o sucesso do cultivo. Pensando nisso, separamos 5 dicas de cuidados básicos para conservação das redes de pesca. E veja só o que eu encontrei aqui. Primeiro, antes de usar a rede, retire as pedras e galhos de árvores do tanque para evitar acidentes. Sabe, irmãos, nós aprendemos aqui que uma das ferramentas que nós devemos utilizar no evangelismo é a oração. Sabe, muitas vezes em lugares que nós vamos lançar as redes, nós precisamos primeiro observar as pedras que tem no caminho, os galhos que podem estar ali, que de repente pode danificar a rede que vai ser lançada naquele lugar. E ainda me lembrando disso, o cuidado que devemos ter até onde nós estamos, aonde lançar a rede. Eu fui ver alguns vídeos e em cada deles que é muito engraçado. Pessoas, por exemplo, em um lugar inseguro, e quando eles jogam a rede, eles vão junto com a rede. Tem pessoas que às vezes vão lançar as redes em algum lugar e elas vão junto com a rede. Eles ficam lá. E aqui diz que um dos cuidados que devem tomar com a rede é: retire as pedras e galhos de árvores do tanque para evitar acidentes. Segunda instrução de conservação da rede. Durante o uso, caso a rede prenda em algum obstáculo, paralise a operação e solte a rede. A insistência implicará em uma grande concentração de força e uma única malha pode se rasgar. Uma concentração de força em um lugar ali e ela pode se rasgar. Então é melhor você largar a rede e voltar. O pescador continuar pronto para lançar uma rede em outro momento. E se isso acontecer, se a rede ficar presa, é melhor você abandonar a pesca. É melhor você largar lá e sair, para buscar uma outra alternativa de ir àquele lugar. Terceira orientação. Após a despesca, lave a rede para retirar a lama e o muco dos peixes. Isso evitará que ratos sejam atraídos durante a secagem. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo me trouxe instrução. Sabe, irmãos, quando nós vamos evangelizar, muitas vezes a gente se expõe mesmo a muitas coisas sujas, a muitos ambientes que estão carregados, a muitas coisas que vão às vezes impregnando alguns resquícios. E nós precisamos, quando sair dali, eu não sei se você já prestou atenção, mas Jesus, por exemplo, todas as vezes que ele estava com a multidão, geralmente depois ele se retirava para orar.
para se consagrar, para ver algumas coisas. Muitas vezes a gente vai em um lugar e coisas ficam impregnadas. Hoje nós estávamos lendo um devocional e fala sobre quando Jesus enviou os discípulos. E ele diz que em lugares, por exemplo, se as pessoas não quisessem, ao sair de lá, que ele sacudisse a terra dos pés. Porque muitas vezes nem as terras que ficam grudadas não é bom que nos acompanhem. E aqui diz que o cuidado de tirar a lama e o muco dos peixes é para que que não venha atrair os ratos. Quem sabe o que é que o rato faz com a rede? Rói, estraga. E após a despesca, lave as redes. Aqueles dois estavam fazendo o quê? Consertando as redes. E algumas versões dizem que eles estavam lavando e consertando. Eles estavam fazendo esse trabalho de conservação, de cuidado com as redes. A quarta orientação: seque a rede sempre na sombra. Os raios solares queimam a rede e com o tempo degradam o nalho. É uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado com a nossa exposição. Às vezes a gente está fazendo algo e se expondo demais. E essa exposição pode nos queimar. Eu tenho visto, por exemplo, nesse tempo, e uma das coisas que nós devemos tomar cuidado, inclusive, são com as nossas redes sociais. Às vezes com aquilo que nós expomos lá, com a nossa vida que nós nos expomos. Às vezes você está fazendo até um bom trabalho, mas de repente você começa a se expor demais a coisas que não deveria. E de repente isso pode, trazer danos. Como aqui diz, os raios solares podem queimar a rede com o tempo e degradar o nalho. E 5, armazene a rede fora do alcance de ratos. Além de atrair, você precisa também botar em um lugar fora, mesmo lavada, tem que botar fora do alcance de ratos. Aqui está falando de roedores, aqui está falando de um animal, mas nós sabemos que no espírito tem coisas que podem estar destruindo, estragando a nossa vida. Então aquilo que você já conhece, isso aqui eu trago mesmo para esse conhecimento que você está recebendo aqui agora, para isso que você está aprendendo, para aquilo que você já sabe, a sua vida também de devoção, a sua vida de santidade, precisa colocar em um lugar seguro. Amém? Glória a Deus. E isso aqui para mim foi maravilhoso, essa analogia com a rede que Jesus fez, e indo para esse estudo aqui, o Espírito Santo acrescentou à minha vida. E eu quero sim ter esse cuidado com as redes e também ao lançar das redes. Amém? Glória a Deus. Você foi edificado nessa noite com a palavra. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que foi enviado para nos ajudar, para nos encorajar.